Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Equilíbrio. Aqui vamos conversar com pessoas reais e que vivem histórias reais. O nosso objetivo é te ajudar a encontrar um caminho que te direcione a um equilíbrio. Olá, e hoje o tema do nosso programa é relacionamento conjugal. O casal de pastores Wagner Adriano Ribeiro e Vanessa Mesomo Ribeiro são os nossos convidados de hoje. Eles que são casados há 19 anos, são pais de 4 filhos, conduzem e administram a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Fraron, aqui em Pato Branco. Seja muito bem-vindo, Wagner e Vanessa. O Wagner e a Vanessa irão dividir com a gente um pouco da sua história como casal. Como enfrentaram as crises do relacionamento e como conseguiram superar perdas significativas e alcançar o equilíbrio a dois. O tema relacionamento conjugal remete a uma busca e entrega de respeito, companheirismo, admiração, empatia, diálogo, generosidade, fidelidade, dentre outros atributos que devem balizar o dia a dia para que a convivência não se torne amarga. Wagner e Vanessa, aqui nós contamos histórias reais, de pessoas reais como vocês, e nós gostaria que vocês contassem sobre a história de vocês, como que tudo começou. Olá, Fábio e Bia, prazer estar aqui com vocês. Nossa história começou há mais de 20 anos atrás. Nós nos conhecemos no ambiente onde nós frequentávamos, na igreja. Se tornamos amigos, né, antes de um relacionamento amoroso, mas éramos pessoas pouco improváveis que desse certo, né, porque eram pessoas totalmente diferentes, personalidades diferentes, mas foi criando uma admiração, um respeito um com o outro, aquela amizade, e foi surgindo o sentimento. Então, nós começamos o nosso relacionamento à base de alguns princípios que sempre estiveram na nossa vida até então. Oramos antes. O Wagner sempre fala que ele orou mais que eu, 1 ano e meio. Ele pediu para Deus se essa era a vontade de Deus, se realmente esses eram os planos que Deus tinha para nós. Então, depois de 1 ano e meio, nós começamos a namorar. 1 ano e meio depois, nós casamos, né? Namoramos 6 meses, noivamos, dentro daqueles princípios, e nós casamos. E logo nós tivemos nosso primeiro filho, no primeiro ano de casado, e, enfim, né, levamos nossa vida pacata, né, simples, mas sempre visando amizade um do outro, né, que aquela amizade antes do relacionamento continuasse. E estamos aí até hoje. É bacana a história de vocês. Até tem uma história que eu ouvi para você contar uma vez, uma borboleta amarela. De uma confirmação que você queria, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Dentro dos princípios que a gente, né, sempre creu, fazer a coisa certa, para mim, era muito importante. E quando eu comecei a frequentar a igreja, que eu tive um contato com a palavra de Deus e entendi algumas coisas, eu entendi que um relacionamento ele deve ser sério. E eu fiz uma aliança com Deus, que eu só me casaria, só namoraria com o meu marido, com a pessoa que Deus tivesse escolhido para que fosse meu esposo. E então eu não queria errar, né? E quando todo mundo sabia que o Wagner gostava de mim, e vinham falar comigo, e eu não como eu falei, eram pessoas diferentes. Não, acho que não vai dar certo, eu não gosto. E quando começou a surgir o sentimento, então, eu fui pedindo confirmação para Deus. E essa história da borboleta é uma borboleta branca. Ah, é branca. Branca. Eu achava que era amarela. Sim. Era engraçado, porque eu estava atrás da minha casa, fazendo o serviço de casa, estava estendendo roupa para minha mãe, né? Era bem novinha na época. E eu estava pensando e falando, Deus, me ajude, me dê uma direção, né? Me confirme se essa é a pessoa. Para mim, casar é uma vida, né? Não é um namoro, é uma vida. E se essa for a tua vontade, então vai aparecer uma borboleta branca, né? E para minha surpresa, quando eu me abaixei para pegar uma peça de roupa para colocar no varal, e quando eu ergo minha cabeça e os meus olhos, estava vindo uma borboleta branca na minha direção. Então, parece
brincadeira, né? História de filme, mas isso aconteceu e dentre outras, né? Até aqui, então, eu falei, vamos lá. É uma história real É uma mesmo. história real. Wagner, muitos casamentos, apesar de nascer e seguir princípios, né, bíblicos, ter uma base, acabam ocorrendo problemas financeiros no início do relacionamento, no início do casamento, essas dificuldades. Como foi o início de vocês nesse sentido? E se houve algum problema, como vocês resolveram impedindo que afetasse o casamento de vocês? Bom dia, Fábio. Bom dia, a Bia, né? Para mim é um prazer estar aqui, a todos que estão assistindo esse programa. E falar de relacionamento, para mim, é uma coisa que eu tenho muito falado para a igreja, para os casais, e principalmente nessa área, né? Porque a gente sabe que todos passam suas dificuldades. Sim. E dentro de um relacionamento, o que nós mais precisamos é o diálogo, né? Nós passamos, sim, um momento muito difícil no início do nosso relacionamento, nosso casamento, e principalmente nessa área. A gente foi muito, mas muito provado mesmo, né? Mas sempre houve diálogo, né? Sempre houve aquele momento de companheirismo, de amizade, para falar até onde nós podíamos ir nessa parte financeira e até onde a gente tinha que recuar, né? E passamos um momento muito difícil, e sabendo, claro, né, que Deus estava no controle, e o diálogo que faz a diferença, né? O diálogo faz diferença num relacionamento, independente, né, Fábio, se o casamento ele está passando por essa fase que é uma fase crítica financeira, ou se ela também está passando aquela fase boa, né? Em todas as áreas, eu acho que o relacionamento é a base para que um casamento possa dar certo. Na riqueza e na pobreza, né? É como diz, né? Como diz, né? Na riqueza e na pobreza. Mas isso acaba trazendo um sentimento difícil, né, Wagner? Dentro do casamento, até a Vanessa, né? Acaba dando uma mexida na estrutura, né? E como resolver isso? Como casais podem resolver essa situação quando ela chega? A dificuldade financeira chegou. Muitos falam que quando a pobreza entra por uma porta, o amor sai pela outra, né? Ou a dificuldade financeira entra e sai. Vocês conseguiram superar bem isso? É aquilo que eu falo. É quando nós tivemos esse caso acontecendo na nossa vida, na mesma fase que nasceu o nosso filho. E o nosso filho, o mais velho hoje, que tem 18 anos, ele nasceu doente, sabe? Ele tinha um problema respiratório e a Vanessa trabalhava. E nós vimos que quando ela ia trabalhar, mesmo que sendo cuidado pela minha sobrinha na época, o meu filho, a necessidade dela estar junto, cuidando. E aí a gente sentou para conversar, mesmo passando essa dificuldade, nós tivemos que sentar para conversar, porque algo melhor e mais importante para nós, que era nosso filho, estava passando esse sofrimento. Então a gente sentou, a gente entrou no acordo que, mesmo no momento difícil, olha só como o diálogo faz a diferença. Sim. Mesmo naquele momento difícil, nós chegamos num ponto que ela precisava parar de trabalhar para dar prioridade para o nosso filho, né? Então, o que eu falo? Como você falou aí, né, que geralmente nesse assunto, esse problema na área do casamento é o que faz com que se desmanche tudo, o amor, toda aquela expectativa do relacionamento, né? Aí entra o diálogo. Saber conversar, saber explicar a situação e entender que aquela situação não é para sempre. Saber compreender também. Compreender, o companheirismo, né? Sim. A conversa, entender que os planos são outros, mas o momento é aquele. E tem que enfrentar esse momento aí. Tá certo. Esse é um assunto fantástico. Vamos para um rápido intervalo. Não sai daí que já voltamos.